Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora os estudos sobre as medidas cautelares diversas, também conhecidas como medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Bom, elas nasceram de uma alteração no CPP, no Código de Processo Penal, onde nós mudamos a redação do artigo 282, do artigo 319, mais especificamente o 319, e trouxemos alternativas à prisão preventiva. Aí você vai me perguntar, Leonardo, elas só deverão ser usadas quando não couber a prisão preventiva? Não, nada disso. É o contrário, elas devem ser usadas quando couber a prisão preventiva, mas por motivo de razoabilidade, de proporcionalidade, o magistrado entender que a medida extrema, que é a prisão preventiva, não deve ser aplicada naquele momento, que existem medidas processuais mais suaves, menos drásticas, menos pesadas, que vão ser capazes de garantir a instrumentalidade daquele processo. Percebam a delicadeza. Está na mão do magistrado decidir isso, mas o magistrado vai lá, posso prender preventivamente. Está presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Tem que estar presente o perigo do mau uso da liberdade do réu ou do investigado. Não é só para decretar a prisão preventiva. Para as medidas cautelares também é preciso estar presente esses dois requisitos. O fumus comissi delicti, que são os indícios de autoria, e o perigo do mau uso da liberdade, o periculum libertatis. Agora, o magistrado pode, agindo com razoabilidade, com proporcionalidade, ele pode decidir, não preciso prender. Aplicar 2, 3, 4 medidas cautelares alternativas será o suficiente para eu garantir que esse processo penal produza o resultado final dele com eficiência. Olha que bacana, hein? E nós, brasileiros, evoluímos a esse ponto. A grande questão é que no dia a dia, mesmo já tendo aproximadamente 7, 8 anos que a lei promoveu essas alterações, nós ainda continuamos prendendo muito cautelarmente, tá? Mas vamos deixar isso de lado e vamos estudar ali quais são os requisitos. Bom, a primeira questão que vocês têm que observar é: está presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Posteriormente, ela deve ser aplicada quando? Ela deve ser aplicada naqueles casos em que, semelhante à prisão preventiva, a pena máxima ultrapassa 4 anos. Ah, mas se você tiver algum caso que a pena não ultrapassa 4 anos, você pode aplicar a medida cautelar alternativa? Pode. Você também pode aplicar. Agora, desde que esteja presente os dois requisitos, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ok? Sigam sempre observando isso, tá? Ela é uma alternativa à prisão preventiva, agora ela tem os mesmos requisitos básicos da prisão preventiva, tá? No caso que o crime for um crime culposo, você pode aplicar a medida cautelar alternativa? É completamente desnecessário. Não tem previsão legal para isso. Nos crimes culposos, o réu continua, o investigado continua a responder completamente em liberdade, ok? Quando é que ela deve ser aplicada? Em qual momento processual ela deve ser aplicada? Bom, inicialmente ela pode ser aplicada a qualquer tempo, seja no inquérito policial, na investigação preliminar, depois durante a instrução processual penal, durante a ação penal, desde que, verificado a presença dos requisitos, o magistrado, motivado, né, pelo Ministério Público, pelo delegado de polícia, pode decretar. Tem algumas peculiaridades que nós vamos estudar mais à frente sobre esse momento, mas de regra geral, durante o inquérito, durante a instrução penal, elas podem ser aplicadas de forma tranquila. Claro, né, gente, desde que fundamentadas também. É preciso que o magistrado fundamente sua decisão com base em fatos claros, concretos, determinados, tá? Seguindo em frente, elas podem ser aplicadas durante a instrução criminal para poder revogar uma prisão preventiva. A instrução criminal começa com uma prisão preventiva. No transcorrer dela, os réus presos, o magistrado percebe que aqueles fundamentos para decretar a última ratio, a medida extrema, a medida odiosa que é a prisão preventiva, ele percebe que aqueles fundamentos desapareceram.
e aí ele concede a liberdade, ele revoga a prisão preventiva, concede a liberdade provisória do investigado, mediante a aplicação de uma, de duas, de três, de 5 medidas cautelares alternativas, tá? Elas também podem ser aplicadas no momento de conversão da prisão em flagrante. Na audiência de custódia, né? O investigado é preso em flagrante, no dia seguinte pela manhã, teoricamente pela manhã, ele tem que ser levado à presença de um juiz na audiência de custódia e ali naquele momento o juiz vai homologar a prisão em flagrante, vai verificar se não existiu nenhuma nulidade nela. E homologada a prisão em flagrante, ele pode, ao invés de convertê-la em prisão preventiva, ele pode conceder a liberdade provisória para o investigado naquele momento, aplicando as medidas cautelares alternativas presentes ali no artigo 319. Importante vocês observarem que nela residem os mesmos princípios cautelares da prisão preventiva, tá? Você tem que ter a jurisdicionalidade certa. Então, ela só pode ser decretada por um juiz competente, devidamente competente, o juiz natural da causa. Também é uma sistemática do CPP e vai vir no CPP novo, mas já tem alguns juízes aplicando isso, contraditório. Durante a instrução criminal, então, o contraditório é essencial. Muitos juízes no dia a dia se furtam ao contraditório para decretar a cautelar alternativa, mas é essencial, o juiz deve preservá-lo, deve ouvir as partes, deve ouvir o Ministério Público, às vezes até nem precisa ouvir o Ministério Público, a defesa, porque às vezes ele vem do pedido de um deles, né? Às vezes o promotor de justiça pede para aplicar a cautelar, aí tem que ouvir a defesa, às vezes a defesa pede para aplicar a cautelar revogando a prisão preventiva, aí tem que ouvir o Ministério Público, então o contraditório, ele é um princípio essencial das medidas cautelares. Provisionalidade é a provisão, né? A necessidade de garantir a aplicação da lei ali. A excepcionalidade, que é uma medida excepcional, não é a regra. Esse foi um problema grave, hein? Tornou-se regra. 90% dos juízes, quando vão receber uma ação penal, tem uma tendência natural a fixar de ofício, sem requerimento do Ministério Público, medidas cautelares alternativas. Já enfrentei muito isso na advocacia. O Ministério Público propõe ação penal, não pede nenhuma cautelar, o magistrado de ofício, por conta própria, recebe a denúncia e fixa cautelares alternativas ali. Ora, a medida é excepcional, tem que ter a característica da necessidade. Se não tiver, o magistrado não pode decretar de ofício, não funciona dessa forma. E ao final, proporcionalidade. Como nós falamos sempre, né? Razoabilidade, proporcionalidade. Em alguns casos, será necessária a decretação de 5 medidas cautelares alternativas. Em outros casos, 2 medidas cautelares alternativas serão suficientes para garantir a instrumentalidade daquele processo. E em alguns casos, nenhuma medida cautelar alternativa. Então, esse princípio da proporcionalidade é muito bacana e tem que ser sempre observado. Então, você que é advogado criminalista, quando for trabalhar com um decreto de prisão preventiva, for enfrentar um decreto de prisão preventiva, ou até mesmo for enfrentar um decreto que fixou medidas cautelares alternativas contra o seu cliente, observem esses requisitos, observem esses princípios com cautela. Porque se o juiz não fundamentou bem dentro desses princípios, não fundamentou em cima do fumus commissi delicti, do periculum libertatis, você vai ter, sim, muito material para poder trabalhar um pedido de revogação e, claro, um pedido de habeas corpus para revogar essas medidas. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus.